Ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade e tranquilidade. Introdução. Por que ser bom? A concepção estoica da virtude adotada por Epíteto deixou marcas indeléveis em nossa cultura, e, no entanto, não foi suficientemente valorizada. Descartes, Spinoza, Pascal, Nietzsche, Marx e os fundadores da nação norte-americana são apenas alguns dos revolucionários e renovadores que devem muito ao pensamento ético do estoicismo. A noção de virtude, até uma reabilitação muito recente, parecia antiquada e até puritana aos nossos olhos modernos. Os ensinamentos de Epíteto referentes à virtude nada têm a ver com beatice ou servilismo e submissão. Virtude, felicidade e tranquilidade não são experiências isoladas ou distintas, mas estados estreitamente relacionados. Ao mesmo tempo que defendia a ideia de que se deve ser bom por princípio, Epíteto observava na prática que uma vida virtuosa, de excelência moral, leva à coerência interior e à harmonia exterior. Há uma grande sensação de alívio em ser moralmente coerente, a alma é pacificada e podemos então levar adiante as nossas atividades de modo mais eficaz e proveitoso, ou como dizia Epíteto, sem impedimentos. A confusão interior e o próprio mal são fruto da ambiguidade. Epíteto ensina-nos a trazer à tona o que temos de melhor ao tornar o nosso código moral explícito para nós mesmos. A liberdade, o bem-estar e a confiança são alcançados à medida que nossas ações se adaptam gradualmente a esse código. Epíteto pede-nos para atribuir menos importância às escolhas exteriores, aquilo que hoje em dia chamaríamos de escolhas ligadas ao estilo de vida, e recomenda que nos concentremos nas pequenas, mas significativas opções morais, as escolhas interiores que fazemos no decorrer de cada dia. Número 1. O apelo da alma. A principal tarefa da filosofia é responder ao apelo da alma. É procurar compreender o sentido de nossas dores e medos, e assim, nos libertar da sua influência. A filosofia exerce atração sobre nós quando chegamos ao fim de nossas forças. A sensação persistente de que algo não está certo em nossas vidas, e o desejo intenso de recuperar o equilíbrio e o bem-estar anteriores não nos abandonam. O medo da morte e da solidão, as perturbações a respeito de amor e sexo, e a impotência diante da nossa raiva, e de nossas ambições desmesuradas, levam-nos a formular as primeiras perguntas filosóficas sinceras. É verdade, não há nenhum sentido aparente e óbvio para nossa vida. A crueldade, a injustiça, o desconforto físico, as doenças, os aborrecimentos e transtornos, grandes e pequenos, são fatos comuns de todos os dias. Então, o que fazer a respeito? Como podemos viver vidas dignas, apesar da dor e do sofrimento no mundo exterior e da instabilidade de nossas emoções? Como deixar de sucumbir a uma insensibilidade desesperadora, e como um animal de carga, apenas aguentar o tédio e a carga das responsabilidades indesejadas? Quando a alma grita seu apelo, é sinal de que chegamos a um estágio necessário e maduro de reflexão sobre nós mesmos. O segredo é não ficar bloqueado nesse ponto, perturbado, torcendo as mãos, mas ir em frente decidido a curar a própria vida. O que a filosofia nos pede é uma opção pela coragem. Seu remédio é expor, sem hesitar, inflexível e obstinadamente, as premissas falsas e enganadoras nas quais baseamos nossas vidas e nossa identidade. Número 2. O verdadeiro propósito da filosofia. A verdadeira filosofia não envolve rituais exóticos, liturgias misteriosas ou crenças originais. Também não se resume a teorias e análises abstraídas. A verdadeira filosofia é, evidentemente, o amor à sabedoria e a arte de viver bem a vida. Como tal, precisa ser resgatada dos gurus religiosos e filósofos profissionais, para não se deixar explorar como um culto esotérico, ou um conjunto de técnicas intelectuais desconexas, ou um jogo de quebra-cabeça que sirva apenas para exibir sua inteligência. A filosofia é destinada a todos, e só é praticada de modo autêntico por aqueles que a associam à ação no mundo, visando a uma vida melhor para todos. O propósito da filosofia é iluminar os caminhos de nossa alma, que foram contaminados por convicções infundadas, desejos descontrolados, preferências e opções de vida questionáveis que não são dignas de nós.
O principal antídoto a tudo isso é um autoexame minucioso aplicado com bondade. Além de erradicar as doenças da alma, a vida de sabedoria também pretende despertar-nos de nossa apatia e introduzir-nos no caminho de uma vida ativa e alegre. A habilidade no uso da lógica e do debate, e o desenvolvimento da capacidade de definir as coisas com seus nomes certos, são alguns dos instrumentos que a filosofia nos oferece para alcançar a clareza de visão e a tranquilidade interior que constituem a felicidade verdadeira. Essa felicidade, que é a nossa meta, deve ser corretamente entendida. A felicidade costuma ser confundida com prazer ou lazer experimentados passivamente. Este conceito de felicidade só é bom até certo ponto. O único e precioso objetivo de todos os nossos esforços é uma vida em expansão no caminho da plenitude. A verdadeira felicidade é um verbo, e o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. A vida em expansão, cuja base é a intenção de buscar a virtude, é algo que improvisamos continuamente, que construímos a cada momento. Ao fazê-lo, nossa alma amadurece. Nossa vida tem utilidade para nós mesmos, e para as pessoas que tocamos. Nós nos tornamos filósofos para distinguir o que é realmente verdadeiro do que é meramente o resultado acidental do raciocínio incorreto, das avaliações erradas adquiridas de modo imprudente, dos ensinamentos bem-intencionados mas equivocados de pais e professores, e da aculturação que absorvemos sem refletir. Para aliviar o sofrimento de nossa alma, precisamos nos entregar a uma introspecção disciplinada, na qual realizamos exercícios mentais para fortalecer nossa capacidade de descobrir quais são as convicções e os hábitos sadios, e quais são os prejudiciais causados pela negligência. Número 3. O primeiro passo. O primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade. Reconheça a insanidade no sabichão inquieto cuja mente agitada está sempre especulando a respeito de suas impressões estereotipadas sobre os acontecimentos ou sobre as pessoas, esforçando-se para encaixar as experiências do momento em categorias previamente estabelecidas. Ah, sim, isso aqui é exatamente assim ou assado. Contemple o mundo com um novo frescor, como ele é, como foi criado, com os olhos de um principiante, de um recém-chegado. Saber que você não sabe, e estar disposto a admitir isto sem desculpas nem acanhamento, é ser forte de verdade e preparar o terreno para aprender e progredir em qualquer atividade. Os mais sábios reconhecem os limites naturais de nossa capacidade de conhecimento, e têm a coragem de preservar sua ingenuidade. Compreendem que todos nós sabemos muito pouco sobre qualquer coisa. Não existe qualquer conhecimento conclusivo, definitivo, sobre coisa alguma. Os sábios não confundem informações ou dados, por mais prodigiosos ou bem apresentados que sejam, com conhecimento abrangente ou sabedoria transcendente. Fazem com enorme frequência comentários como ou é mesmo. Quando percebemos como de fato sabemos pouco, nos iludimos com menos facilidade por pessoas muito falantes, envolventes ou demagogas, e direcionamos melhor nossa curiosidade. Pois a curiosidade viva e ativa é um elemento característico de uma vida em expansão. A arrogância é a máscara mais banal da covardia. Mais grave ainda, é o maior empecilho para uma vida florescente. A clareza de pensamento e a presunção não podem coexistir logicamente. A humanidade não tem uma hierarquia social inerente a ela, apesar das aparências. Toda pessoa neste mundo é importante. Se você realmente quer ter paz de espírito e bons resultados para seus esforços, deixe a presunção de lado. A presunção é como um portão de ferro, não permite a entrada de novos conhecimentos, a expansão de possibilidades nem as ideias construtivas. Ceder ao orgulho excessivo dos próprios conhecimentos, capacidade ou experiências, procurando alcançar mais poder ou autoridade do que o devido, é fatal. O amor próprio exagerado não só faz os outros se afastarem, pois é insuportável ter um tolo arrogante por perto, como também leva à complacência, impedindo mudanças de rumo mais sadias. A pessoa fica sempre girando em círculos pelos mesmos lugares conhecidos, cai sempre na mesma teia pegajosa. Nada de extraordinário ou prazeroso acontece. Pare de tagarelar como uma matraca.
Observe o que está realmente acontecendo, não só o que você pensa estar acontecendo, ou gostaria que estivesse acontecendo. Olhe e escute bem o que se passa à sua volta. Para fazer bem qualquer coisa, você precisa ter a humildade de tropeçar aqui e ali, de seguir seu faro, de se perder de vez em quando, de cometer erros elementares. Tenha coragem de tentar realizar alguma tarefa encarando a possibilidade de realizá-la mal. As vidas medíocres são marcadas pelo temor de não parecer capaz ao tentar algo de novo. As novas experiências servem para aprofundar nossas vidas e promover o avanço para níveis de competência mais altos, e não para serem usadas pelos presunçosos como suporte de seus pontos de vista e conclusões previamente determinadas. Os conhecimentos importantes e a orientação pessoal estão onde menos se espera. Se você deseja encontrá-los, reconhecê-los e beneficiar-se deles quando vierem, trate de não se encher de empáfia e orgulho desmedidos. O legítimo sentimento de satisfação por se alcançar um objetivo meritório e difícil de conquistar não deve ser confundido com arrogância, que se caracteriza pela preocupação excessiva consigo mesmo e a falta de interesse pelos sentimentos ou assuntos dos outros. Número 4. A vida em expansão depende da autossuficiência. Não é por meio de técnicas que se consegue ter uma vida florescente. Ninguém pode tapear a si mesmo usando truques para viver uma vida bem vivida. Também não adiantam coisas do tipo 5 regras práticas ou os dogmas prescritos por alguma figura carismática. Ter uma vida em expansão depende da nossa resposta, da melhor maneira que pudermos, aquilo que cabe exclusivamente a nós. Viver uma vida extraordinária significa elevar nossa estatura moral cultivando nosso caráter. Os despreparados ficam ruminando sobre o que acontece em suas vidas, desperdiçam um tempo precioso lamentando-se ou desejando que as circunstâncias fossem diferentes. Se ao menos eu vivesse em uma casa melhor, ou em uma cidade melhor, tivesse outro marido, um emprego mais interessante, mais tempo para mim. Os moralmente preparados, em vez de se ressentirem ou se esquivarem de sua verdadeira situação e de seus deveres, sentem-se gratos por eles e entregam-se inteiramente aos seus deveres para com a família, amigos, vizinhos e trabalho. Quando sucumbimos às reclamações, diminuímos nossas possibilidades. A supervalorização do dinheiro, da posição social e da competição envenena nossos relacionamentos pessoais. Não podemos ter uma vida florescente enquanto não moderarmos nossos desejos e constatarmos como eles são superficiais e passageiros. Número 5. O começo é difícil. Os primeiros passos no caminho da sabedoria são os mais cansativos, porque nossas almas fracas e teimosas detestam o esforço, sem garantia completa de recompensa, e o desconhecido. À medida que você progride, sua decisão se fortalece, e o aprimoramento pessoal torna-se progressivamente mais fácil. Aos poucos, na realidade, passa a ser até difícil deixar de fazer o que é melhor para você. O compromisso firme, e ao mesmo tempo paciente de remover as crenças nocivas de nossas almas, confere-nos pouco a pouco a habilidade de ver com mais clareza através de nossos frágeis temores, de nossa desorientação nas questões amorosas, e de nossa falta de autocontrole. Paramos de nos esforçar para impressionar os outros. Um belo dia percebemos com satisfação que não estamos mais representando para plateia alguma. Número 6. O bem é sempre o bem. O bem existe independentemente de nossa concepção a seu respeito. O bem está, e esteve sempre presente muito antes do início de nossa existência. Número 7. Desconfie das convenções sociais. Desconfie das convenções sociais, assuma a sua própria maneira de pensar. Desperte do entorpecimento causado pelos hábitos sem reflexão. As formas de percepção populares, os valores de se fazer as coisas, raramente são os mais sábios. Muitas crenças amplamente difundidas não passariam com sucesso por um teste de racionalidade. O pensamento convencional, seus meios e fins, é em essência pouco criativo e desinteressante. Sua função é preservar o status quo, para indivíduos e instituições exclusivamente preocupados em se proteger. Por outro lado, não há nenhuma virtude inerente às novas ideias. Julgue as ideias e oportunidades pelo que elas têm de revigorante, de vivificante.
Dê seu apoio ao que promove o sentido de humanidade, de justiça, de crescimento benéfico, de bondade, de possibilidades positivas e de proveito para a comunidade humana. Examine as coisas de acordo com a impressão que causam em sua própria mente. Considere objetivamente o que é dito pelos outros, e depois estabeleça suas próprias convicções. As crenças socialmente aprendidas não costumam ser confiáveis. Muitas de nossas crenças são adquiridas casualmente, ou nos foram transmitidas de maneira irresponsável ou ignorante. Há inúmeras delas tão profundamente arraigadas em nós, que nem mesmo as percebemos. A banalidade e a indolência vividas por pessoas sem disciplina e reflexão podem ser muito contagiosas, sobretudo porque raramente estamos expostos à alternativa de um modo mais sadio de viver. Desperte para isso e fique atento, avalie seus hábitos para preservar seus padrões mais elevados. Muita gente declara com toda a sinceridade que faz questão de manter a própria integridade, mas ao mesmo tempo assume atitudes irrefletidas e imoderadas. O procedimento dessas pessoas é vacilante, e elas sabotam seus esforços mais bem-intencionados por não enfrentarem sua verdade, nem articularem um código moral próprio e coerente para pautar suas futuras ações. Não escute o que essas pessoas dizem, observe o que fazem e avalie as consequências. Assim como devemos limpar, arrumar e manter nossas casas para poder seguir adiante em nossas vidas, precisamos fazer o mesmo com nossas mentes. Porque, se não o fizermos, correremos não só o risco da ineficiência, como o da corrupção de nossas mentes. A mente desorganizada, nebulosa, está em perigo porque é vulnerável a influências mais bem organizadas, porém condenáveis. Não confie em nada nem em ninguém, antes de confiar em si mesmo. Mantenha-se permanentemente atento às suas convicções e impulsos. Número 8. Os virtuosos são invencíveis. A diferença entre os instruídos e os ignorantes é que as pessoas sábias têm consciência de que os virtuosos são invencíveis. Não são atraídos nem iludidos pela maneira como as coisas aparentam ser. Os instruídos respeitam a afinidade que temos com o Supremo, e, portanto, agem como cidadãos do universo compassivos e conscientes. Compreendem que uma vida sábia, que leva à serenidade, vem da harmonia com a natureza e com a razão. Número 9. Seja um cidadão do mundo. Não podemos buscar nosso bem maior, sem necessariamente promover ao mesmo tempo o bem dos outros. Uma vida que se limita a interesses pessoais, não pode ser submetida a qualquer avaliação respeitável. Procurar o melhor em nós significa zelar ativamente pelo bem-estar dos outros seres humanos. Nosso contrato humano não se restringe às poucas pessoas a quem nossos interesses estão mais intimamente ligados, ou às mais preeminentes, ricas ou de educação aprimorada, mas abrange toda a imensa irmandade humana. Veja a si mesmo como cidadão de uma comunidade mundial, e haja de acordo com isso. Número 10. Considere seus mais profundos anseios como meros fatos. Considere seus anseios mais profundos e secretos, como se fossem apenas fatos, e verá como são frágeis e desatinados. Não é vergonha tentar alcançar o sucesso mundano, é normal. O problema não são as tentativas em si, mas a forma como você tenta, deixando que desejos e medos confusos e frenéticos alterem o seu discernimento. E você passa a supervalorizar o valor intrínseco de suas tentativas. Você acredita e confia nelas para lhe dar felicidade, confundindo dessa maneira os meios com os fins. Compreenda que, apesar de ser natural querer atingir tais objetivos, o sucesso ou o fracasso das tentativas não terá a menor relação com a sua verdadeira felicidade. Número 11. O uso correto dos livros. Não diga apenas que você leu muitos livros. Mostre que, por meio deles, você aprendeu a pensar melhor, a ser uma pessoa mais perspicaz e ponderada. Os livros são para a mente o que os pesos da ginástica são para o corpo. Os livros são muito úteis, mas seria um grave erro supor que alguém progrediu apenas por conhecer o seu conteúdo. Número 12. Tenha cautela quando se relacionar com os outros. Quando você se relaciona socialmente com outras pessoas, podem acontecer duas coisas: ou você se adapta à maneira de ser delas, ou faz com que se adaptem à sua.
É como encostar um pedaço de carvão apagado em outro que está em brasa, ou o primeiro apaga o segundo, ou este acende o primeiro. Como o risco é grande, seja prudente quando se envolver em relacionamentos pessoais, até mesmo, e em especial quando se tratar de relacionamentos casuais e despreocupados. A maioria de nós ainda não desenvolveu firmeza suficiente para direcionar os companheiros para o nosso próprio caminho, de modo que acabamos sendo levados pela multidão. Nossos valores e ideais ficam imprecisos e contaminados. Nossas resoluções se desestabilizam. É difícil resistir quando amigos ou companheiros começam a falar com muita segurança e ímpeto. Se somos pegos desprevenidos quando eles abordam assuntos pouco dignos, ficamos envolvidos pelo ritmo do ambiente social em que estamos. É da natureza da conversa que seus múltiplos significados, insinuações e motivações pessoais sucedam-se com tal rapidez que possam, de um momento para outro, desviar-se para direções não recomendáveis, aviltando todos os que dela participam. Sendo assim, enquanto os sentimentos sábios não se fixarem bem em você transformando-se em instinto, e enquanto você não tiver adquirido uma certa capacidade de autodefesa, escolha com cuidado as suas companhias, e controle o rumo das conversas de que participar. Número 13. Perdoe muitas e muitas vezes. Em geral, todos nós fazemos o melhor que podemos. Quando alguém fala asperamente com você, não faz caso do que diz, comete o que parece ser um gesto desatencioso, ou até mesmo uma ação indiscutivelmente má, diga a si mesmo: se eu fosse ele e tivesse passado pelas mesmas dificuldades, suportando os mesmos sofrimentos, vivido na mesma família, e assim por diante, provavelmente teria dito ou feito a mesma coisa. Não conhecemos as histórias que estão por trás das ações das pessoas, e por isso precisamos ser pacientes com os outros e não os julgar, reconhecendo os limites de nossa compreensão. Isto não significa fechar os olhos a atos nocivos, ou defender a ideia de que ações diferentes têm o mesmo peso moral. Quando as pessoas não agirem como você desejaria, exercite os músculos da sua boa índole, e dê de ombros dizendo a si mesmo: ora, tudo bem, e deixe passar. Procure também ser tão generoso consigo mesmo quanto possível, não se compare com os outros, ou com o que você gostaria de ser. O aperfeiçoamento humano é um esforço gradual em que se avança 2 passos, e se recua 1. Perdoe os erros dos outros muitas e muitas vezes seguidas, é um gesto que promove o bem-estar interior. Perdoe a si mesmo muitas e muitas vezes, e tente agir melhor da próxima vez. Número 14. Os virtuosos são coerentes. Para viver uma vida de virtude, de excelência moral, você precisa tornar-se coerente, mesmo se isto não for conveniente, confortável ou fácil. É indispensável que seus pensamentos, palavras e ações sejam consequentes. Este é um padrão mais elevado do que o comum. A maioria das pessoas quer ser boa, e tenta de alguma forma ser boa, mas costuma ceder à lassidão quando enfrenta um desafio moral. Sempre que seus pensamentos, palavras e ações formam uma trama perfeita, sem qualquer emenda, seus esforços encontram menos resistência e fluem facilmente, eliminando temores e preocupações. Desse modo, é mais fácil buscar a excelência moral do que agir de maneira inconstante ou de acordo com as sensações do momento. É só quando você se liberta das distrações causadas por prazeres superficiais ou ilusórios, e se dedica a seus legítimos deveres que pode de fato relaxar. Quando tem consciência de que fez o melhor possível dentro das circunstâncias, seu coração fica realmente leve, sua mente não precisa ficar dividida procurando desculpas, pensando em álibis, defendendo sua autoestima, sentindo culpa ou remorso. Você pode, despreocupadamente, honestamente, seguir adiante, cuidar de outra coisa. E na verdade, é tão simples ser coerente. Se você diz que vai fazer algo, faça-o. Se começar alguma coisa, termine-a, vá até o fim. Número 15. Confie em sua intuição em questões de ordem moral. Nascemos para a bondade essencial, dotados de intuição natural para distinguir o que é bom e digno, e o que não é. Esse potencial moral endêmico deve então ser treinado deliberadamente e sistematicamente, para ser utilizado da melhor maneira possível na plena maturidade.
É natural querer ser bem considerado pelos outros, mas aos poucos você deve libertar-se dessa dependência da admiração e reverência que as pessoas lhe prestam, ou que você acredita que elas lhe podem prestar. Não é a opinião dos outros que deve influenciar o seu julgamento sobre o que é certo ou errado. Na sorte ou na adversidade, o que importa são as boas intenções com que você realiza seus atos, não os resultados deles e o reconhecimento do valor deles pelos outros. Portanto, desvie sua atenção daquilo que você acha que as outras pessoas estão pensando, e também dos resultados de suas próprias ações. Em vez disso, escute sua intuição natural para todas as questões de ordem moral e siga fielmente. Número 16. Não tenha raiva dos malfeitores. A reação instintiva das pessoas aos ladrões, aos bandidos e àqueles que procedem mal é a revolta e a vingança. Os malfeitores precisam ser compreendidos de maneira apropriada, para que se molde uma reação correta ao seu comportamento. A melhor reação aos atos condenáveis é ter pena de quem os comete, pois essas pessoas adotaram convicções e princípios doentios, e são desprovidas da mais preciosa capacidade humana, a de distinguir o que é realmente bom do que é mal para elas. Sua intuição natural para questões de ordem moral foi distorcida, de modo que elas não têm chance de adquirir serenidade interior. Sempre que alguém agir de maneira insensata, tenha pena da pessoa, em vez de ceder à raiva ou ao ódio como tantos fazem. Só sentimos raiva desses insensatos, porque transformamos em ídolos as coisas que eles tiram de nós. Número 17. A única vida próspera é a vida virtuosa. A virtude é a nossa meta, e o nosso propósito. A virtude que leva à felicidade duradoura não é uma bondade que procura. Serei bom para conseguir alguma coisa. A bondade em si, e por si, é a prática e a recompensa. Bondade não é piedade ostensiva ou boas maneiras flagrantes. É uma sucessão de sutis reajustes de nosso caráter ao longo da vida inteira. Afinamos progressivamente nossos pensamentos, palavras e atos, como se fossem instrumentos musicais, para um desempenho mais sadio. A virtude é inerente a nossas intenções e atos, não aos resultados deles. Por que nos preocuparmos em ser bons? Ser bom é ser feliz, ser tranquilo e livre de inquietações. Quando você se empenha ativamente em requintar-se cada vez mais, abandona os hábitos preguiçosos de encobrir ou procurar desculpas para as próprias atitudes. Em vez de sentir um fluxo constante de vergonha impregnando o fundo de sua alma, você faz sua vida avançar utilizando as possibilidades criativas daquele momento preciso que você está vivendo. Você começa a ocupar integralmente aquele momento, em vez de procurar escapar ou desejar que o que está acontecendo seja diferente. Você vive a sua vida de uma forma completa por estar de fato em cada um de seus momentos. A vida virtuosa considera como tesouros sua ação correta, sua fidelidade, sua honra e sua decência. A virtude não é uma questão de graus, a virtude é um absoluto. Número 18. Busque o bem ardentemente. Busque o bem ardentemente. Porém, se suas forças escassearem, aceite o resultado e siga adiante. Número 19. O que é importante e o que não é. Este é o nosso problema. Muitas e muitas vezes perdemos a noção daquilo que é importante, e daquilo que não é. Ansiamos por coisas sobre as quais não temos nenhum controle, e não nos satisfazemos com as que estão ao nosso alcance. Precisamos parar de vez em quando e fazer um balanço. Sentar e determinar em nosso íntimo o que tem realmente valor e o que não tem. Avaliar quais são os riscos que valem a pena, e quais os que não valem. Mesmo os mais confusos e penosos aspectos da vida podem ser mais toleráveis quando se enxerga com clareza, e se fazem opções. Número 20. A razão é suprema. A racionalidade não é tudo. Há muitos setores da vida que ela não tem acesso. Os maiores mistérios da existência estão além de seu alcance. Ainda assim, nossa razão é a melhor faculdade de que dispomos para salvaguardar nossa integridade. Grande parte das pessoas não compreende o uso correto de argumentos por inferência nem conhece lógica, e por isso sua conduta é irregular, confusa, levada pelos impulsos ou por modismos, o que faz com que se desorientem facilmente.
Pensar com clareza não é uma arte sem sacrifícios. A função da razão é testar criticamente nossas conjecturas, nossa interpretação dos fatos, e nosso método de chegar a essa interpretação. A razão não é um fim, mas um instrumento indispensável. As perguntas são os motores da razão. Portanto, você precisa aprender como formular perguntas com mais sensatez do que com emoção. Quando sua capacidade de pensar com clareza está comprometida, sua vida moral pode tornar-se imprecisa e equivocada. A razão é capaz de distinguir o erro da verdade e uma verdade profunda de uma verdade superficial. Os sinais que indicam um bom raciocínio são a clareza, a coerência, o rigor, a precisão das definições e a ausência de ambiguidade. Exercite o quanto antes a sua capacidade de pensar com clareza, para poder entrar confiante em qualquer discussão complexa e não ser confundido por ela. Número 21. Aprenda a curar a si próprio. Sua implacável perseguição da sabedoria adia o momento de possuí-la de fato. Deixe de correr atrás de tônicos e de novos mestres. O sábio, o livro, a dieta ou a crença da moda não podem fazer você avançar na direção de uma vida em plenitude. Você pode. Renuncie às circunstâncias exteriores de uma vez por todas. Pratique a autossuficiência. Não seja um paciente maleável, dependente. Torne-se o médico de sua própria alma. Número 22. Mantenha o rumo com bom ou mau tempo. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, faça o melhor que estiver ao seu alcance e aceite o resto como vier. Número 23. Seja grato. Pratique assumir uma atitude grata diante da vida e você será feliz. Se você enxerga de uma perspectiva ampla o que acontece com cada pessoa, e compreende a utilidade das coisas que acontecem, é apenas natural que dê graças ao Supremo por tudo o que ocorre no mundo. Número 24. Nunca discuta assuntos importantes displicentemente. Tenha o cuidado de não discutir displicentemente, sem seriedade, assuntos que são de grande importância para você, com pessoas que não são importantes para você. Agindo assim, o valor do conteúdo desses assuntos é esvaziado, e você debilita seus propósitos. Isto é especialmente arriscado durante os estágios iniciais de alguma tarefa ou compromisso. Certas pessoas banqueteiam-se como aves de rapina em nossas ideias. Sentem-se no direito de, com grande jovialidade, interpretar, julgar e distorcer à vontade aquilo que é fundamental para você, e com isso seu ânimo fica abalado. Deixe que suas ideias e planos amadureçam antes de exibi-los para os contestadores e depreciadores. A maioria das pessoas só sabe como reagir a uma ideia atacando seus pontos fracos, e não identificando seus méritos potenciais. Procure ser mais reservado para que seu entusiasmo não se dissipe. Número 25. O que nos faz realmente felizes? Todos os seres humanos querem ter uma vida feliz, mas muitos confundem os meios para obtê-la, por exemplo, riqueza e status, com a felicidade da vida em si. Essa focalização nos meios é equivocada e afasta ainda mais as pessoas de uma vida feliz. O que realmente vale a pena são as atividades virtuosas que constroem uma vida feliz, não os recursos externos que parecem ser capazes de promover a felicidade. Número 26. A força do hábito. Todo hábito ou capacidade é mantido e desenvolvido por suas atividades correspondentes. O hábito de caminhar nos faz caminhar melhor, a corrida regular transforma-nos em melhores corredores. O mesmo acontece com a nossa alma. Sempre que você se zanga ou fica com raiva, mais aumentam a sua zanga e a sua raiva. Você intensifica um hábito e coloca lenha na fogueira. Se você não quer ter um mau gênio, não alimente o hábito. Não contribua com aquilo que possa intensificá-lo. Procure acalmar-se assim que puder, e verifique os dias em que você não se zangou. Eu costumava ficar com raiva todos os dias. Agora fico um dia sim, outro não. Depois, de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias. Com o passar do tempo, o hábito vai se enfraquecendo e acaba sendo substituído por reações mais sábias. Número 27. Zele por este momento. Zele com o maior cuidado e interesse por este momento. Entregue-se inteiramente às suas particularidades.
Mostre-se sensível a esta pessoa, a este desafio, a esta tarefa. Abandone as evasivas. Pare de criar dificuldades desnecessárias para si mesmo. Está na hora de realmente viver. De habitar integralmente a situação em que você se encontra agora. Você não é apenas um espectador desinteressado, participe, empenhe-se. Respeite a sua parceria com a providência. Pergunte-se muitas vezes: como posso agir neste momento, ou desempenhar esta tarefa em especial, de modo que seja aceitável pela vontade divina e coerente com ela? Preste atenção na resposta e entre em ação. Mesmo quando suas portas estão fechadas e seu quarto está às escuras, você não se encontra sozinho. A vontade da natureza está dentro de você, da mesma forma que o seu caráter natural. Escute as propostas deles, siga as suas instruções. No que diz respeito à arte de viver, o material é a sua própria vida. Não se pode criar grandes coisas de uma hora para outra, é preciso tempo. Dê o melhor de si e seja sempre bom.